Graças a Deus. Agora sim vamos falar, né? Quinta-feira, para quem estava presente, nós falamos sobre como ter uma vida que agrada a Deus. Nós não podemos correr o risco de passar uma vida inteira e chegar no final da jornada, olharmos que fizemos aquilo que não agradou a Deus. Então eu quero dar continuidade a esta mensagem, e a mensagem tem o título de Chamados para Impactar o Mundo. Vamos dizer juntos, diz assim: eu fui chamado para impactar o mundo. Isso não é jargão, isso não é palavra de motivação, isso é uma realidade. Nós fomos chamados para impactarmos este mundo. Amém? Sua vida tem causado algum impacto neste mundo? Isso é para nós meditarmos. Será que a minha vida tem causado algum impacto neste mundo? Quando eu falo mundo, eu não falo mundo, eu falo o meu mundo. As pessoas que estão ao meu redor. As pessoas com quem eu convivo. Este é o meu mundo. Assim como você tem o teu mundo, assim como você tem as pessoas que estão ao teu redor. Cada um tem o seu. E eu quero que é importante nós entendermos que muitas vezes as pessoas que fazem parte do teu mundo, eu não vou ter relacionamento com elas. É você que tem. Tanto que as pessoas que fazem parte do meu mundo, muitas vezes você também não vai ter a oportunidade de ter contato. Então é importante nós entendermos, queridos, que as pessoas que fazem parte do nosso mundo, nós temos a obrigação de causar impacto na vida dessas pessoas. Todos nós deixamos marcas e levamos marcas dos encontros que nós temos, dos relacionamentos que nós fazemos. Todos nós. Por isso que é importante você pensar agora e dizer: será que eu tenho impactado o meu mundo? O que as pessoas pensam quando olham para a minha vida? Hoje, nós estamos na igreja de Cristo. Hoje nós podemos dizer: somos cristãos, entregamos a vida para Cristo, almejamos a cidade celestial, a vida eterna. Mas será que a minha vida aqui e agora está impactando alguém? Será que alguém está olhando para mim e por causa do meu testemunho, essa pessoa está mudando? Está fazendo algo diferente? É para nós meditarmos, porque tudo isso faz parte também de uma vida que agrada a Deus. Fomos chamados para impactar este mundo. E isso é uma ordenança de Jesus. Mateus capítulo 5, verso 13, 14 e 16. Você não precisa abrir, porque eu quero ler só do 13 e 14, só o comecinho, e depois o verso 16. Verso 13 vai dizer assim: vós sois o sal da terra. Verso 14: vós sois a luz do mundo. Verso 16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam, diga assim, para que vejam as boas obras, as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Amém? Queridos, a nossa vida, nós temos que influenciar as pessoas, não só com as nossas palavras. Eu estava lendo esse texto agora, à tarde, e o que me chamou a atenção, até eu pedi para você repetir comigo, que diz que vejam as vossas boas obras. Jesus não disse assim, para que ouçam as obras, mas para que vejam. Ou seja, eu vou influenciar esse mundo, ou eu vou influenciar o meu mundo com as minhas atitudes.
com o meu testemunho, não apenas com a minha palavra. Como é importante, queridos, nós atentarmos para isso. Eu sou o sal da terra, eu fui convocado para ser a luz do mundo, com um propósito. Qual o propósito? Para que este mundo, os homens, o ser humano, as pessoas, vejam as minhas atitudes, a mudança da minha vida. Porque de nada adianta nós apenas falarmos e não demonstrarmos com ações. Eu sempre falo que há um ditado muito importante que diz que o que eu faço fala tão alto que as pessoas não ouvem o que eu digo. Então é importante que a gente entenda que nós fomos chamados para ser sal, para ser luz, não apenas para falar, mas para fazer. Fazer o quê? O mesmo efeito que o sal provoca na comida. Para realizarmos o mesmo efeito que a luz faz nas trevas. Não com palavras, mas com ações. Que as pessoas venham olhar para nós e ver que nós estamos realizando o mesmo efeito do sal e da luz, aonde esses estão. Então, nesta noite, eu quero dizer para você: Deus te chamou, Deus te escolheu, para você fazer a diferença, impactar o mundo ao seu redor. Amém? Graças a Deus. Queridos, o sal, quero falar primeiro sobre sal. Fomos chamados para ser o sal desta terra. Algumas características do sal. Primeiro, o sal, ele preserva. O sal era utilizado nos tempos de Cristo, quando ainda não havia eletricidade. O sal era utilizado principalmente para a conservação de alimentos, principalmente a carne, alimentos caros, alimentos que eram mais difíceis de se obter, e o sal vinha com essa referência de poder conservá-los para não estragarem, trazendo para nós hoje, o sal, nós como sal da terra, nós temos esse chamado para preservar aquilo que tem valor. E o que tem valor hoje? A vida, a paz, a família, a eternidade, a salvação. Nós como sal da terra, nós fomos chamados para fazer esse efeito de conservação. Conservar a alegria num mundo de tristeza, conservar a paz num mundo de trevas, de guerras, não guerras armadas, mas muitas vezes guerras internas, guerras psicológicas. Pessoas estão morrendo, pessoas estão perdendo a vida, porque estão perdendo as guerras interiores, e nós como sal da terra, fomos chamados para trazer a conservação de família que tem sido atacada, tem sido realmente de uma forma até grotesca, atacada para destruírem esse ministério chamado família. Mas nós como sal da terra fomos chamados para conservação, para conservar. Querido, o sal, ele era tão importante naquela época, como hoje um freezer, uma geladeira para nós tem importância. Tenta hoje viver sem uma geladeira na tua casa, você entra em caos, porque hoje nós estamos dependentes daquilo. Então olha a importância, você foi chamado para ser sal, para preservação, através daquilo que Cristo fez na tua vida.
através daquilo que Cristo colocou em você, você tem essa obrigação de levar isso às pessoas, para que elas possam conservar a paz, a alegria, a família, preservar a salvação da sua alma. Amém? Segundo critério do sal, o sal serve para dar sabor. Quem aqui já comeu comida insonsa? Tem gosto de nada, mas coloca um pouquinho de sal, muda totalmente o sabor do alimento. Ele fica mais gostoso, ele fica mais fácil de ingerir. Quando você coloca o sal numa carne, você vai fazer um churrasco, você coloca o sal na carne, preste atenção, não é o sabor da carne que entra no sal, é o sabor do sal que penetra na carne. O que Deus quer falar conosco nisso? Aonde você está inserido, não é o ambiente que tem que mudar você, é você que tem que mudar o ambiente. Você pode estar inserido no ambiente de pobreza de saúde, pobreza de pensamento, pobreza de alegria, de paz, uma pobreza, quem sabe até mesmo financeira. Quando você é inserido nesse lugar por Deus, querido, não é essa pobreza que tem que entrar em você, mas ao contrário, é a riqueza que você tem em Deus, que tem que fluir de você e alcançar as pessoas. Nós fomos chamados para sermos influenciadores e não ser influenciado por esse mundo. Por isso que Jesus disse: vós sois o sal da terra. Nós fomos chamados para trazer a mudança nessa terra, e não para nós sermos mudados por ela. São características que Deus coloca em nós, para que nós possamos, sim, queridos, fazermos a diferença nessa terra, impactar essa terra. Você tem feito a diferença, você tem impactado. Quando você entra em rodas, onde a conversa é conversas de derrota, é conversas de, enfim, conversas de tristeza, de morte. Quando você chega nessa roda, você entra na conversa ou você muda a conversa? O que era tristeza passa a ser uma conversa de alegria e esperança. Nós somos sal, nós temos que fazer isso, influenciar as pessoas e não sermos influenciados. Outra característica, o sal, ele penetra e se espalha. Quando você vai temperar uma carne, você coloca o sal por cima. Mas à medida que o sal continua, ele vai penetrando. E ele vai se espalhando por toda aquela carne. O Evangelho é assim. O Evangelho nós lançamos. Assim como foi lançado na minha vida, ele entrou, ficou superficial, e ele começou a penetrar, até entrar no meu coração, e mudou toda a minha história, assim como tem mudado a sua. Você deixou o Evangelho tocar em você, e à medida que ele tocou em você, ele se espalhou todo em você, e todo aquele que toca em você, começa também a ser encharcado por esse sal. Basta você colocar uma carne perto da outra, ela vai começar pegando o gosto do sal. O ministério de Jesus foi assim. Ele começou com aqueles 12, ele encharcou aqueles 12 com o sal verdadeiro, o sal que penetra, o sal que se mistura. E hoje nós temos aqui em uma multidão, porque até hoje ele não parou de se espalhar. Até hoje esse sal continua fazendo a diferença, aonde pessoas que entendem isso chegam e espalham esse sal. O sal se espalha, penetra, se espalha, penetra, se espalha, penetra, e assim o reino de Deus tem crescido. Nós fomos chamados para impactar.
Você foi chamado para onde você chegar, você lançar esse sal e mudar a história de pessoas. Amém? Outra coisa que o sal faz, o sal, ele cria sede. Sal cria sede. Quando nós, que já entregamos a vida para Cristo, que já tivemos a nossa vida transformada, quando nós caminhamos neste mundo, com paz, com alegria, com segurança, pode ter certeza, as pessoas vão olhar para nós e vão dizer: o que você tem que eu não tenho? Aonde você conseguiu essa alegria, essa paz, essa confiança? Porque eu preciso. Ainda mais neste mundo que nós vivemos, que é um mundo totalmente triste, é um mundo totalmente sem perspectiva, é um mundo sem esperança, é um mundo onde as pessoas estão desesperadas, correndo atrás de resposta, correndo atrás de algo que traga alegria, confiança. Quando eles olham para nós, que andamos com isso na nossa vida, e andamos no meio deles, cria sede neles, e eles querem ser igual. Por isso nós somos o sal. Porque onde nós andarmos, as pessoas olharão para nós e elas terão sede daquilo que nós temos. Por isso que eu pergunto mais uma vez: você tem impactado a vida de alguém? Alguém já chegou para você e diz assim: o que você tem é o que eu preciso? Queridos, nós somos chamados para isso, para impactar. E você vai poder dizer para essas pessoas: o que eu tenho é que eu encontrei a fonte da vida. Aí você vai impactar, você vai levar esse sal para as pessoas. Nós fomos chamados sal. Por último, sal, há um cuidado, porque o sal pode perder a sua força. O sal pode perder o seu sabor. Mateus 5,13 vai dizer: se o sal se tornar insípido, ou seja, se ele perder o seu sabor, perder a sua essência, com que há de se salgar? Olha o que Cristo está falando. Se nós, como cristãos, se nós perdermos a essência, se nós como cristãos não fizermos a diferença, com que há de se salgar? A esperança deste mundo somos nós que somos cristãos. É o nosso testemunho que vai salvar vidas. Claro que é o nome de Cristo, mas através do nosso testemunho, através da minha vida sendo um sal na mão de Deus. Queridos, o próprio Cristo diz: se ele perder o sabor, qual é a esperança desse mundo? Não vai ter esperança. A esperança desse mundo é a transformação que Jesus fez na minha vida, é esse fogo que arde no meu coração. A esperança desse mundo é você abrir a tua boca e dizer para este mundo: há uma esperança, há uma saída, Cristo é a solução. Porque se o sal perder o sabor, Jesus falou: com que vamos salgar? Aí ele continua dizendo, agora falando daquele que era o sal que perdeu o sabor: olha, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então, queridos, nós como sal desta terra, nós temos que levar esperança para aqueles que estão ao nosso redor. Aí sim estaremos vivendo uma vida que agrada a Deus. Como falamos quinta-feira, não é pelo tocar, não é pelo fazer, não é pelo trabalhar na obra, não, é por ganhar almas.
é por fazer a diferença na vida de alguém que a minha vida vai agradar a Deus. Então fazer isso é o que agrada a Deus, ser o sal. Antigamente, o sal, nesse tempo bíblico, não era que nem hoje. Nosso sal hoje é refinado, as impurezas são todas tiradas. Hoje o sal, ele é muito mais difícil perder o sabor, mas naquele tempo o sal, ele continha impurezas. Então era muito mais fácil o sal daquele tempo perder a sua essência. Hoje, nós como sal da terra, se nós deixarmos as impurezas desse mundo entrar na nossa vida, pecado, enfim, os desejos pecaminosos, se nós deixarmos essas impurezas entrar dentro de nós, perderemos a essência. Deixaremos de ter todos esses atributos que o sal tem. Por isso Jesus diz, cuidado, porque se o sal perder, se ele virar insípido, para nada mais serve, a não ser para jogar fora e ser pisado pelos homens. Quantas pessoas perdem a visão espiritual, perdem a essência, e infelizmente, quando nós olhamos para essas pessoas, elas se tornam motivo de chacota, de riso do mundo. As pessoas pisam em cima e zombam dessa pessoa, porque ela perdeu a essência. Queridos, que nós possamos ter esse cuidado, de não deixarmos que nada venha contaminar a nossa fé em Cristo. Que continuemos sendo cristãos, para podermos fazer a diferença na vida de alguém, porque para isso fomos chamados. Segundo, Cristo também falou que nós somos a luz deste mundo. Eu e você somos a luz que clareia a escuridão, e somos luz porque essa luz não vem de nós, essa luz vem de Cristo na nossa vida. Efésios 5:8 diz assim, pois outrora éramos trevas, mas agora, esse agora quer dizer, agora que você entregou a vida para Jesus, agora que você caminha com Jesus, agora sois luz em Cristo. Hoje nós que entregamos a vida para Cristo, nós saímos da condição de treva para a condição de luz. Por isso que Cristo, ele falava, olha, vós sois a luz do mundo, não porque vocês são luz, mas porque a minha luz brilha em vocês. Hoje você reflete uma luz espiritual. E essa luz, queridos, ela é notada e percebida. É que nem o farol. O farol, colocado muitas vezes às margens do mar, ele é visto de longe pelas embarcações. E sempre que é visto um farol, é um sinal de alerta. Existe Recife, existe, quem sabe, alguma coisa que pode fazer naufragar o navio. Então a luz do farol é um alerta, porque algo errado tem por perto. Nós como luz, nós somos esse farol na humanidade. Nós estamos aqui para iluminar, estamos aqui para alertar. Não que há uma pedra, não que há, quem sabe, um coral, mas alertar, queridos, que há uma eternidade. Alertar a humanidade que existe uma vida sim, após a morte desse corpo, desta carne, há uma vida eterna, que nós temos que alertar esse mundo, para que eles não venham passar uma eternidade longe de Deus. Cabe a mim e cabe a você. Não são anjos que vão descer nessa terra para pregar que existe uma vida eterna. Não, somos eu e você que fomos transformados em luz, que temos que alertar as pessoas o caminho que elas devem seguir, para que vivam uma vida eterna com Cristo. Então a luz,
ela é notada e perseguida. E percebida, desculpa. Outra coisa que nós temos que cuidar é que a luz, ela pode enfraquecer e se apagar. Assim como o sal, ele pode virar insípido, perder a essência, a luz também pode, por descuido, apagar, enfraquecer e apagar. No tempo de Cristo, usava-se lamparinas. Claro que no tempo um pouco mais moderno foi inventado o lampião a querosene. Alguém conhece lampião a querosene? Né? Você bota o querosene, bota o pavio, acende, bota o vidrinho e clareia. Mas há ali uma coisa interessante. O pavio, quando é aceso na lamparina, ele deve estar sempre cortado, sempre, aparado, para que ele possa brilhar e não ofuscar. Eu estava vendo agora à tarde um lampião, e a pessoa falou assim: olha, se você pegar o lampião e aumentar o pavio, ele pode até clarear na hora, mas vai sair fumaça, fuligem, e vai obscurecer o vidro, e a luz vai se apagar. Então, queridos, nós como luz do mundo, nós precisamos ser aparados, podados, não podemos deixar crescer muito. Isso até é na Bíblia, onde o Senhor fala lá em João 15, vamos ler aqui para não ficar só na minha palavra, vai dizer ali, eu sou, Jesus falando, eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai o agricultor. Todo ramo em mim que dá fruto, que dá luz, Ele poda. Para quê? Para que dê mais luz, para que dê mais fruto. E todo aquele que está em mim e não dá fruto, Ele corta e joga fora. Então é bíblico isso que eu estou falando, de nós sermos podados, para que possamos dar luz. Esse podar, muitas vezes, é nós olharmos para dentro de nós mesmos e ver aonde estamos errando, aonde podemos melhorar, o que podemos fazer para sermos um cristão melhor, nos afastarmos daquilo que não agrada a Deus, fugir do pecado. Isso é tão importante que o próprio Jesus manda nós tomarmos atitudes drásticas para fugir do pecado. Ele disse: se teu olho te faz pecar, arranca. Se a tua mão ou o teu pé te faz pecar, corta fora. Melhor vale entrar no céu com olho e manco do que inteiro para o inferno. É claro que ninguém aqui vai arrancar olho e cortar pé, mas Jesus estava falando: tome atitudes drásticas para fugir do pecado. Não aceite uma vida de qualquer maneira, uma vida cristã de qualquer jeito. É muito triste ver igrejas onde pessoas levam uma vida cristã de qualquer maneira. Uma vida cristã abraçada com o pecado, abraçada com aquilo que não agrada a Deus. É muito triste, porque são pessoas que vão levar uma vida assim, e quando chegar no último dia, o Senhor vai dizer para eles: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Então que nós venhamos sim podar a nossa vida cristã, como Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, examine-se pois o homem a si mesmo, que nós possamos olhar para nós e ver aonde eu tenho que melhorar, o que eu posso fazer para eu melhorar, para ser um cristão melhor, para que a minha luz não se apague, para que eu continue sendo sal aonde Deus me inseriu. Queridos, nós devemos, pastor, não é pesado falar devemos, não, queridos, nós devemos, porque nós fomos chamados para isso. Nós devemos impactar as pessoas que estão ao nosso redor, porque Jesus diz lá no começo: assim brilhe a vossa vida diante dos homens. É uma ordem. Nós fomos chamados para fazer a diferença.
Deus não te chamou, Deus não te lapidou, Deus não fez milagres na tua vida só para você dizer que é melhor que os outros. Não, Ele fez o que fez na tua vida para você ser um testemunho lá fora do poder dEle. Para nós podermos com esses milagres sermos testemunhas, sermos sal, sermos luz e ganharmos vidas para o reino de Deus. Até onde, querido, você tem impactado? Eu vou dar aqui uma maneira prática para você impactar. Quem aqui já teve algo bom na sua vida? Pastor, olha, eu fui fazer um exame e passei. Olha, pastor, recebi um dinheiro que eu não esperava. Algo bom que aconteceu na tua vida. Todo mundo já teve. Algo bom que aconteceu. Para quantas pessoas você falou isso? Creio que, no mínimo, para os mais íntimos você falou. Olha, nem te conto. Estava lá em casa e tocou o telefone, era um dinheiro que eu esperava, e olha, agora é só alegria. Olha, fui lá e comprei o que eu queria, meu sonho. Porque coisas boas nós temos vontade de compartilhar. Já nem tanto coisa ruim muitas vezes a gente guarda, mas coisa boa a gente quer contar para os outros. Coisa boa que acontece. Assim também é em relação a Deus. Quando Deus faz coisa boa na nossa vida, nós temos que compartilhar, nós temos que testemunhar. Quinta-feira a irmã Inês deu testemunho. Outro dia ela deu testemunho. E outro dia ela deu testemunho. Ela estava compartilhando coisas boas que Deus fez na vida dela. E isso não é mérito dela, não é só para ela, isso é para todos nós. Porque todos nós temos coisas boas que Deus fez por nós. Eu vou te dar só uma. Você é um escolhido de Deus. Querido, só isso já é motivo para você compartilhar lá fora. Pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão, quem sabe, chorando, amarguradas, você vai dizer assim: olha, querido, eu também era assim, mas eu fui escolhido, eu estou debaixo da mão de Deus, e Deus escolheu você também para mudar de vida. Faça isso, impacta a vida de alguém. Fomos chamados para impactar esse mundo, não apenas para sermos mais um na casa de Deus. Deus nos chamou para fazermos a diferença. Amém? Sabe o que Deus está esperando? Uma atitude nossa, um comprometimento nosso com Ele, com o que Ele tem feito na tua vida. Que você venha abraçar e dizer: Deus, conta comigo. Porque quanto mais você compartilhar, mais Deus vai fazer. Isso faz parte do princípio de João 15,16. Dar fruto, cuidar do fruto, para que tudo que pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Queridos, quanto mais você transformar vidas, quanto mais você impactar o mundo, o seu mundo, aquele que você convive, quanto mais você impactar no seu mundo, mais bênçãos cairão sobre você. Mais portas Deus abrirá na sua vida. Isso é o que a Bíblia está dizendo. Se nós assim fizermos, nós seremos abençoados. Coloca aqui para mim agora esta frase, que é muito importante. Ela diz assim: a igreja que vai impactar o mundo não é a que você está indo, mas é aquela que você está sendo. Porque a igreja não é isso aqui, igreja sou eu, igreja é você. Aqui é a casa, é um templo, igreja somos nós. Então a igreja que vai impactar o mundo, queridos, não é essas quatro paredes. A igreja que foi chamada para impactar o mundo é cada um de nós. E o Senhor nos deu todas as ferramentas. Ele me fez sal da terra, luz do mundo.
que nós possamos impactar este mundo. Sabe por quê? Entenda, se não estamos salgando, se não estamos iluminando, se não estamos fazendo a diferença, se não estamos dando nenhum fruto, a gente não serve para nada. O que Cristo falou? Quem não dá fruto, o Pai arranca e joga fora. É para nós meditarmos. Pastor, eu queria ouvir uma palavra de vitória, queria ouvir uma palavra de prosperidade, mas Deus quer uma palavra para mudar a tua vida. Deus quer dar uma palavra para você ser um instrumento na mão dEle. Deus quer te dar uma palavra hoje para despertar você. Você foi chamado para impactar esse mundo. Se você não tem feito a diferença na vida de ninguém, se você não tem iluminado a vida de ninguém, se você não tem falado do amor de Deus para ninguém, infelizmente, você não serve para nada. Deus está colocando um monte de coisas na sua vida. Deus está abençoando, Deus está colocando dons, Deus está colocando, investindo forte em você, mas se você não está impactando, vai chegar uma hora que o Pai vai cortar. Que nós não venhamos, não precisamos passar por isso. Que em vez de um corte, nós venhamos receber uma poda, para poder frutificar mais. Fomos chamados para levar uma vida que agrada a Deus. Amém? Queria chamar os músicos no altar. Coloque-se de pé em nome de Jesus. O seu comportamento, o seu caráter, a sua conversão, tem atraído pessoas para Cristo ou tem afastado as pessoas de Cristo? Hoje é para nós pensarmos, né? Depois que eu entreguei minha vida para Cristo, eu tenho atraído pessoas para Cristo ou tenho afastado elas? Muitas pessoas, eu já cansei de ouvir isso, dizem assim: se é para ser crente igual ele, fico onde eu estou. São pessoas que, em vez de atrair, estão afastando. Agora existem aqueles que dizem assim: eu quero ser igual. E que você seja essa pessoa. Que a tua família olhe para você e diga: houve mudança nessa vida. Eu quero ser igual. Eu quero o mesmo Deus que ele serve. Eu quero ter a mesma experiência que ele teve. Nós fomos chamados para ser sal e luz. E que as nossas obras, né, olha o que diz aqui: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Querido, não fique só no discurso. Tome atitude. Faça a diferença. Use os dons e talentos, as bênçãos que Deus colocou na tua mão. Use isso para impactar esse mundo, o teu mundo, as pessoas que estão ao teu redor. Feche os teus olhos. Que o Pai venha despertar em nós esta visão. Em nome de Jesus. Enquanto o grupo de louvor vai estar louvando, fala com Deus. Fala com Deus e diz: Senhor, eu fui chamado para impactar. E eu quero impactar. Eu vou impactar. Eu vou ser sal no meu mundo. Eu vou ser luz para aqueles que me conhecem.
Aleluia. Oh, Espírito Santo, faça um autoexame agora. Como é que está a sua vida? Como as pessoas têm te olhado? Como eles têm te enxergado? O que eles têm falado da tua conversão, da tua vida com Deus? Você foi chamado para ser luz no meio das trevas, no meio da escuridão. Peça para Ele agora, para Ele te usar. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre Para isso fomos chamados. Para isso Ele te escolheu. Flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Diga para Ele isso é muito lindo. É o que Ele mais quer. Ele quer usar você. Oh, Espírito Santo, quem sabe nós estamos na mesma posição daquela árvore que o agricultor queria arrancar, mas o jardineiro veio e disse: não arranca, deixa mais um ano, porque eu vou tratar ela, eu vou cuidar da terra, eu vou adubar e ela vai dar fruto. Oh, Senhor, peça para Ele, peça, diga: Senhor, eis-me aqui, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Como um farol, declare: como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Coloca a mão na altura do teu coração. Essa palavra é para nós entendermos que a nossa vida, ela tem que ser uma vida que agrade ao nosso Deus. E não tem nada mais que agrade a Ele do que nós apresentarmos a Ele vidas, almas. Com a mão na altura do teu coração, você vai falar com Deus agora. E você vai dizer: você que quer fazer a tua vida algo que agrade a Deus, você vai dizer: Senhor, eu quero ser esse sal e essa luz para a qual o Senhor me escolheu, o Senhor me chamou. Pai, eu era treva e agora eu sou luz no Senhor.
essa luz, Pai, venha acender, venha brilhar, e aonde eu for, que ela venha brilhar e clarear o ambiente, as pessoas, que eu venha fazer a diferença na vida de alguém. Com certeza o Espírito Santo está colocando alguém em teu coração agora, um nome, uma pessoa, alguém que pertence ao teu mundo. Ore por ela, apresente ela em tuas orações e impacta a vida dela, faça a diferença na vida dela, porque para isso você foi chamado, para isso você foi escolhido, para que as tuas obras venham mostrar a diferença que é servir a Deus. Aleluias. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Glórias a Deus. Amém. Graças a Deus. Que venhamos ter uma vida que agrade a Deus, e podermos chegar naquele dia e o Senhor perguntar: filho, o que tem nas tuas mãos? E a gente vai dizer: Senhor, eis aqui almas que eu ganhei, almas que eu fiz a diferença, porque para isso você foi chamado, para fazer a diferença, impactar este mundo. Saia daqui hoje, queridos, abastecido com as ferramentas de Deus na sua vida, e faça diferença lá fora. Para isso fomos chamados. Levante as tuas mãos, Pai. Leva-nos abençoados, guardados, e que possamos, Pai, a partir de hoje, termos uma vida que agrade ao Senhor. Possamos impactar pessoas que estão ao nosso redor, não só de palavras, mas através das nossas atitudes. É o que eu te peço em nome de Jesus. Leva agora, Pai, a tua igreja abençoada, guardada e protegida. E nesse momento, Pai, também quero levantar uma oração à família do nosso irmão Donizete, que hoje enterraram os seus pais, seu ente querido. Que o teu Espírito conforte toda a família, que o teu Espírito fortaleça agora cada membro desta família, e que eles possam, Pai, com alegria, Pai, celebrar a vida do Senhor, e eles possam se lembrar do testemunho que o seu pai deixou, e através da vida dele eles possam, Pai, glorificar o teu nome. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. E ao despedirmos dizemos: com o amor do Deus Pai, a graça do Deus Filho, a doce e consoladora comunhão do Espírito Santo esteja conosco agora e sempre. Amém. Graças a Deus. Queridos, vamos em paz, que Deus abençoe. Até quarta-feira, em nome de Jesus.